Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas atividades, encontro, nesse curso de formação em sistemas participativos de garantia. Está sendo um imenso prazer para mim estar tendo essa oportunidade de conversar com vocês, de compartilhar um pouco dos conhecimentos que por força das circunstâncias e do meu trabalho eu acabei acumulando nesse assunto ao longo de já 28, 29, acho que podemos arredondar para 30 anos de trabalho com sistemas participativos de garantia. Comecei muito jovem, viu? Já explico isso para vocês. E agradeço também a generosidade de vocês em estar compartilhando essa palestra. Eu tenho visto ela ser compartilhada em inúmeras redes sociais. Agradeço e incentivo vocês a fazerem isso. Essas informações devem chegar ao maior número possível de pessoas envolvidas na agricultura orgânica, na agricultura ecológica, na agroecologia e ainda mais aqueles que estão envolvidos em sistemas participativos de garantia, seja o que a nossa legislação chama de OPAC, seja o que a nossa legislação chama de OCS. Como eu sempre faço, peço a vocês também para se inscreverem no canal, para deixar um like na apresentação, para deixar um comentário, tudo isso faz com que ela circule mais, segundo as regras desses algoritmos aí que a gente não entende, mas ouve falar. Hoje, então, nós vamos falar sobre formação em sistemas participativos de garantia, especificamente da rede Ecovida de agroecologia. Confesso a vocês que foi uma tarefa difícil preparar essa apresentação, porque a rede é muito ampla e o meu desejo é não estender muito aos 45 minutos que eu tenho me comprometido com vocês a fazer. Semana passada eu já me estendi, vou me estender um pouco mais hoje também. Espero não chegar a 1 hora de conversa, mas acredito que vai ser próximo a isso. Hoje nós vamos então falar sobre a rede Ecovida, seu histórico, seus princípios, algo do seu funcionamento e dos seus documentos. Estamos na nossa 4ª etapa e ainda faltam 2, a 5ª e a 6ª, que vão ser esses assuntos aí. Semana que vem eu vou convidar vocês a ir ao campo comigo. Campo, entenda o campo entre aspas. Infelizmente não estamos podendo fazer muito dessas ações, mas vamos fazer uma avaliação participativa, uma revisão de pares, uma visita de avaliação da conformidade juntos. Semana que vem vou tentar trazer para vocês os principais elementos que devem ser levados em consideração ao fazer uma visita como essa. E por último, daqui a 15 dias, na nossa despedida, vou falar um pouco, essa palestra última, vou conversar para vocês, vai ser algo assim, miscelâneos sobre os sistemas participativos de garantia. Tem várias coisas que eu tenho pensado que eu vou querer abordar nessa última palestra, mas aí está escrito que serão os SPGs do mundo, experiência de outros países e SPG para onde nos levam. Começando, como eu falei para vocês, a rede Ecovida de agroecologia, surgimento, conformação e funcionamento. Reitero que são aspectos do seu surgimento, da sua conformação e do seu funcionamento, o possível de fazer nesse tempo que nós temos. Aí eu coloco como histórico, muito brevemente, já abordei isso em outras etapas do nosso curso, que ela surgiu em 1998. Primeiro no estado de Santa Catarina, depois Paraná e Rio Grande do Sul se juntaram rapidamente, conformando a rede nos 3 estados do Sul. Desde sempre, a rede se organizou no que nós chamamos núcleos. Esse diagrama aí tenta representar da melhor maneira possível a rede Ecovida de agroecologia. Portanto, ela começa na família agricultora que se organiza num grupo. As famílias agricultoras organizadas no grupo já são uma rede, não é verdade? Vamos colocar que esse grupo tem 12 famílias? Bom, essas 12 famílias estão estabelecendo fluxo de informação entre elas. São células que estabelecem um fluxo. Já significa que é uma rede. Depois, essa rede, esse grupo, essa associação, às vezes é formal, uma cooperativa, às vezes é simplesmente um grupo informal, vai se juntar a outros pares no que nós chamamos núcleo. Então, esse diagrama mostra aí o grupo, sendo o grupo que são várias células, agora sendo uma célula de outra rede, que é o núcleo. Hoje vou mostrar daqui a pouco para vocês, são mais de 30 núcleos. E nesse núcleo se juntam grupos de agricultores ecologistas, eventualmente organizações não governamentais, simpatizantes ou interessados da agricultura ecológica, consumidores organizados ou não. E esses são os atores que conformam um núcleo da rede Ecovida de agroecologia. Esse núcleo, que é uma rede de redes, vai se juntar à grande rede Ecovida. Interessante, né? Essas redes
se vinculam a redes, essas redes que estão dentro de redes. Não é diferente, gente, na nossa vida, porque se nós olharmos a nossa célula, agora falando do nosso corpo, ela é uma rede de funcionamento com as suas organelas, sim, interagindo e dando essa unidade de funcionamento que é a célula. A célula se organiza numa rede e forma nossos tecidos. Os tecidos se organizam numa rede e formam nossos órgãos. Os órgãos se organizam numa rede e formam nosso corpo humano. Bacana, né? Rede sobre rede. Bom, e nosso corpo humano, a gente também se organiza ou integra outras redes biológicas e sociais. A rede Ecovida tenta levar muito a sério a sua condição de rede. Ela tenta funcionar o máximo possível com as características de uma rede. Hoje nós vamos ver um pouco disso. Bom, tá claro por aí então para vocês esse diagrama de como é que funciona o funcionamento básico da rede Ecovida? Vamos avançar então, mostrar para vocês um pouco dos núcleos regionais. Aí são 29, já não são mais 29, já são 31. Eu nem atualizei. Sabe por que eu não atualizei? Porque eu atualizo hoje, amanhã está desatualizado. Mas por aí vocês têm uma ideia de como é que a rede está esparramada, está espalhada nos 3 estados do sul, com distâncias bastante consideráveis. A área dos 3 estados do sul são 600 e poucos mil quilômetros quadrados. Mais ou menos a área equivalente da França, que é o maior país em extensão territorial da África, da Europa Ocidental. Então é um país grande os 3 estados do sul. Claro que o Brasil é tão continental que quando a gente olha no mapa do Brasil nem parece que os 3 estados do sul são tão grandes, mas são. E a rede Ecovida tem um desafio muito grande em se organizar nesses 3 estados, porque as distâncias são, como eu dizia, consideráveis. Bom, aí é um mapa, a rede Ecovida no Paraná também vai estar sempre desatualizada. É viva, né? É uma rede viva. Então, nisso de ser uma rede viva, tem sempre algo que está sendo feito agora e que ainda não foi sistematizado, não foi plasmado no papel. Mas aí está um visual dos municípios no estado do Paraná, aí um visual dos municípios no estado de Santa Catarina. Repito, com certeza um mapa feito agora seria mais verde do que esse. Esse mapa foi feito em 2017. E aí o Rio Grande do Sul. Quase todos esses municípios têm grupos, todos eles têm famílias, quase todos têm grupos que integram a rede Ecovida de Agroecologia e muitos, a grande maioria deles tem também feiras de produtos agroecológicos conformado por membros da rede Ecovida de Agroecologia. E aí a síntese dos 3 estados do sul, se a gente somar o número de municípios que está nesse mapa, nós vamos chegar a 353, se eu acertei na conta. Então, 353 municípios dos 3 estados do sul em 2017. Não seria difícil hoje nós estarmos na casa dos 400 municípios na rede Ecovida. Queria falar para vocês agora um pouco dos princípios da rede Ecovida. Esses princípios estão escritos no nosso caderno de formação, o qual eu já mencionei aqui em outra das nossas etapas desse curso. O caderno de formação da rede Ecovida foi feito em 2001 e interessante a gente ver que esses princípios aqui são princípios da rede. Daqui a pouco eu vou lembrar para vocês o que a gente já viu, que são os princípios do sistema de certificação participativa da rede. Mas aqui nós estamos falando em princípios da rede. Vou ler rápido, não vou me ater a cada um, até porque são princípios com qual vocês, no trabalho que vocês desenvolvem nos diferentes locais pelo Brasil afora, também, têm esses princípios como referência, porque tem algo de universal nesses princípios. Ter agroecologia universal para a nossa turma, né? Para o nosso grupo, para a nossa tribo. Infelizmente, não são universais como nós gostaríamos que fosse, chegando a uma parcela mais significativa da população. Ter a agroecologia como base para o desenvolvimento sustentável. Trabalhar com agricultores, agricultoras familiares e suas organizações. Trabalhar na construção do comércio justo e solidário. Redes curtas de comercialização, circuitos curtos de comercialização. Tem muito a ver com isso de construção do comércio justo e solidário. Garantir a qualidade através de um sistema participativo de garantia.
Ou seja, aqui vocês veem claramente que o sistema participativo de garantia é um dos princípios da Rede Ecovida, ou um dos seus elementos que a conformam, e não é o único. Objetivos da rede: desenvolver e multiplicar as iniciativas agroecológicas, incentivar o trabalho associativo na produção e no consumo de produto ecológico, articular informações entre organizações e pessoas, aproximar de forma solidária agricultores e consumidores, ter uma marca-selo que expressa o processo, o compromisso e a qualidade do produto, e fomentar o intercâmbio, o resgate e a valorização do saber popular. Intercâmbio entre as famílias agricultoras, destas com os consumidores, intercâmbio entre os consumidores, intercâmbio entre os grupos de famílias agricultoras, intercâmbio entre os núcleos que compõem a Rede Ecovida. Passei rápido por esses objetivos, vou recordar que esses objetivos foram escritos em 2001. Então, pode ser que algo assim não dialogue com os nossos conhecimentos gerados nessas últimas 2 décadas. Eu citei um exemplo antes, a gente falou como princípio em comércio justo e solidário, e hoje talvez a gente falasse na construção de redes locais de comercialização, circuitos curtos. Esses conceitos também foram se desenvolvendo ao longo do tempo e, obviamente, a Ecovida não está parada em relação a esses conceitos. De qualquer forma, como eu já fiz em outras etapas da nossa atividade aqui de formação, eu tenho preferido me ater aos documentos da Rede Ecovida, tal e qual eles foram gerados. Esse aqui, gerado em 2001, naturalmente tem algo de desatualização. Olha esse quadro, gente, para vocês tentarem entender um pouco o que é a rede. A rede não é fácil de entender, é complicada. E vou dizer agora o que eu poderia falar em outro momento. Ou quem sabe eu repito em outro momento. A rede não é boa para ser copiada, eu não acho ela uma boa referência no sentido de querermos fazer igual. As características da Rede Ecovida se desenvolveram num contexto histórico, social, cultural bastante específico. Eu, como tenho a oportunidade de rodar pelo Brasil afora ou em outros países, ao redor desse tema, da agroecologia em geral, da agricultura orgânica e dos sistemas participativos de garantia, eu costumo dizer isso. A Rede Ecovida não é um bom exemplo. Ela é um ótimo exemplo, ela é linda, eu adoro a Rede Ecovida, mas ela não é um bom exemplo no sentido de não vamos pensar em copiar o seu desenho, o seu formato, a sua estrutura, porque ela é muito específica, como eu dizia, para determinado contexto histórico, social, cultural. A rede é complicada. Se você aí quer organizar um sistema participativo de garantia, uma rede no seu território, no seu estado, na sua região, pode ler, ouvir sobre a Rede Ecovida, olhar os seus documentos, mas construa algo adaptado ao seu contexto, porque a Rede Ecovida, ela é complicada. Olha aí, ó. Agricultoras, grupos, ONGs, comerciantes, cooperativas, consumidores, processadores, processadoras, consumidores, são alguns dos atores que conformam a rede. Esses grupos, agricultores, ONGs, vão conformar, aquele diagrama inicial já nos mostrava isso, os núcleos regionais. Cada núcleo regional vai ter a sua coordenação e a sua comissão de ética. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais das comissões de ética. Bom, aí nós temos plenária de núcleos. Nós temos, pessoal, plenária tanto do núcleo, um núcleo. Eu aqui, onde eu mais estou presente, é no núcleo Litoral Solidário, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O núcleo Litoral Solidário, 6, 8 vezes por ano, faz uma plenária do seu núcleo. Mas também a Rede Ecovida tem uma instância que é a plenária de núcleos, que reúne todos os núcleos da Rede Ecovida. Então, aqui a nossa plenária do núcleo tem mais ou menos 150 famílias participando em cada plenária, 180, 200. No início, quando a gente fazia essas reuniões que ficaram grandes em algumas comunidades, o pessoal da comunidade passava e falava assim, quem morreu hoje? Porque era tanta gente reunida, tantos carros, motos, que só em velório se reúne tanta gente. Então a boa notícia é que não morreu ninguém, pelo contrário, estamos celebrando a vida no encontro do núcleo da Rede Ecovida. Bom, essas 150, 160, 180 famílias que estão numa plenária do núcleo Litoral Solidário
Quando tem uma plenária de núcleos, de todos os núcleos dos 3 estados do Sul, são 3 ou 4 pessoas que vão representando esse coletivo todo. Tá bem? Para vocês entenderem um pouco da dinâmica da Rede Ecovida. Então, as plenárias de núcleos acontecem dentro do núcleo e a plenária entre os núcleos. E aí também está escrito que também acontecem as plenárias estaduais de núcleos. Ou seja, os núcleos se juntam nos diferentes estados 1 ou 2 vezes por ano. Inclusive, essas atividades têm seguido normalmente não é a palavra mais adequada, nesses períodos de necessário isolamento social que nós estamos vivendo. Bom, e temos, por último, aí embaixo nessa fotografia, o nosso encontro ampliado, que a gente organiza a cada 2, às vezes 3 anos. Já organizamos, não sei agora se foram 10 ou 11 encontros ampliados. O último foi em Anchieta, Oeste Catarinense, em novembro do ano passado, onde estavam 1.200 pessoas. O penúltimo estavam 2.000 pessoas. Então, só para vocês terem um horizonte de quantos representantes de famílias, às vezes famílias inteiras, se reúnem nesses encontros, com seminários, com oficinas autogestionárias, um ensinando ao outro, com baile de noite, com festa. É um encontro ampliado da Rede Ecovida, é um prazer enorme e nós gostamos muito de participar dele. Bom, avançando, eu quero mostrar esse outro esquema para vocês. Vê se vocês conseguem me acompanhar. Às vezes eu fico pensando em quem está vendo em celular essa apresentação não vai conseguir acompanhar algumas das transparências que eu coloco aqui. O que eu quero com essa transparência aqui? Eu quero migrar de assunto com vocês, do assunto Rede Ecovida para o assunto certificação na Rede Ecovida. Sacaram? Uma coisa é a Rede Ecovida, eu já falei isso. Outra coisa é a certificação na Rede Ecovida. O que está de verde aqui é a Rede Ecovida. O que está de vermelho é a certificação na Rede Ecovida. Então, olha aí, já falei para vocês, a rede tem seus GTs, tem seu encontro ampliado, tem suas plenárias, seu grupo, sua coordenação, suas reuniões, famílias, etc. Mas ela tem também, integra a rede, a Associação Ecovida de Certificação Participativa, que é quem tem que dar conta, a chamada OPAC. Associação Ecovida, vou falar de maneira precisa, semana passada eu falei nisso. A Associação Ecovida de Certificação Participativa, associação civil, sem fins lucrativos, registrada devidamente, de acordo com as exigências do Código Civil. Ela pede ao Ministério da Agricultura para ser reconhecida como um organismo participativo de avaliação da conformidade. Pede ao Ministério da Agricultura para ser reconhecida como OPAC. No nosso caso, nós fomos reconhecidos como OPAC ainda em 2010. Bom, e a associação, como toda associação, tem sua forma de funcionamento. Tem sua Assembleia Geral, tem seu Conselho Fiscal, tem a sua coordenação. Isso é característica de uma associação. No caso de uma OPAC, nós temos que ter algo mais. Então, nós temos comissões de avaliação, conselho de recursos, que são exigências da lei, e temos uma comissão técnica, que não é uma exigência da lei. Das comissões de avaliação, emergem os comitês de verificação. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Comissões de avaliação ou de ética. Daqui a pouco eu menciono. Então, me faço entender com esse quadro? A rede grande, bonita, viva, integrativa e integradora, mas ela tem que dar conta de um assunto mais chato, que é a certificação. Para isso, por exigência da lei, nós tivemos que criar uma associação. Ou, na verdade, nós já tínhamos, no caso da Ecovida, a nossa associação existe desde o ano 2001, mas ela estava congelada e nós, então, reativamos ela por exigência da lei. E a associação tem suas características próprias de uma associação civil sem fins lucrativos e próprias de um organismo participativo de avaliação da conformidade. Migrando, então, de assunto da rede para o seu sistema de certificação, vamos olhar um pouco desses aspectos do desenho da rede para garantir a qualidade orgânica da produção dos seus membros. Princípios do SPG da Rede Ecovida. Não vou repetir isso. Isso foi bem trabalhado na nossa segunda palestra, na primeira parte
na primeira parte da segunda etapa, não foi? Também na segunda parte da segunda etapa, quando nós trabalhamos a Carta de Princípios do Fórum Brasileiro de SPGs e OCS. Mas aí estão os princípios da SPG da Rede Ecovida. Antes eu comentei os princípios da Rede Ecovida. Confiança, descentralização, participação, olhar externo, organização de base, transparência, formação de rede adequada à agricultura familiar e é um processo pedagógico. Passando, porque nós já vimos isso, como ingressar na Rede Ecovida. Então, a família agricultora que quer ingressar na Rede Ecovida, quais são os passos? Ela deve participar de um grupo integrante da rede. E aqui vem um detalhe interessante. Uma nova família que quer se somar à Rede Ecovida, ela tem que fazer isso via grupo. Não existe outro caminho para ela fazer parte da Rede Ecovida. Esse fazer parte via grupo tem um detalhe que vai se repetir em outras instâncias da rede. Essa família que quer entrar na rede via um grupo, ela tem que ser indicada por outra família do grupo. Eu vou falar isso outras vezes, porque esse processo é muito importante para nós na Rede Ecovida. Uma família quer entrar, uma outra família tem que indicá-la. Nos documentos da rede está usado, eu também vou usar esse termo na apresentação, está usado o termo apadrinhamento. Não sei se eu gosto desse termo, mas é o que a gente usa. Temos que uma família apadrinha a outra. Essa indicação, esse apadrinhamento, significa o seguinte: conheço essa família, eles fazem um trabalho sério, eles são sérios, estou trazendo aqui, estou indicando eles para participar do nosso grupo. Ou seja, exige uma dose de corresponsabilização por parte do trabalho desta nova família, feito por esta família que está indicando a nova família. Esse processo de indicação para nós é bastante importante. Bom, uma vez indicada e aceita pelo grupo, o grupo irá visitá-la, ou o grupo como um todo, ou a sua comissão de ética do grupo, que daqui a pouco eu vou falar como é que a gente conforma a comissão de ética. Então, alguns elementos do grupo, comissão de ética, ou o grupo como um todo, vai visitar. Vai contar como é que funciona a rede, vai falar de alguns detalhes, vão se conhecer. Bom, uma vez aceita essa nova família, esse registro deve ser feito num livro do grupo, que a gente costuma chamar livro-ata. Mas livro-ata não com aquela formalidade de uma ata que tem que ser feita daquela maneira, como nós aprendemos desde sempre. Não, pode ser simplesmente uma comunicação escrita ali da maneira mais simples que o grupo achar conveniente. Bom, se for essa família que estiver entrando na rede já for certificada, porque isso acontece, ou por uma OCS, ou por uma OPAC, ou por um organismo de certificação, por uma certificadora terceira parte, em qualquer uma dessas situações, ela já tem o certificado. Mas para entrar na rede, ela tem que entender um pouco a rede. Então, existe uma exigência de 6 meses de transição. Transição aqui, nós não estamos falando exatamente da transição produtiva, porque ela já tem certificado. E a gente acredita no trabalho que ela traz junto com ela desse outro espaço de certificação no qual ela atuava, ou pelo qual ela era certificada. Nós não desconfiamos disso, em hipótese alguma. Mas a rede entende que essa família, já orgânica, certificada, ela tem que entender um pouco a rede Ecovida para ser parte da rede. Então, existem 6 meses de transição, repito, não da unidade produtiva, mas do comportamento, da mente da pessoa. Ela tem que entender aonde que ela está chegando. Então, é uma transição comportamental, se assim nós podemos dizer. Seguindo, agora, e um novo grupo? Eu antes comentei como é que uma nova família entra na rede. E quando é um novo grupo que quer entrar na rede? Uma determinada comunidade, tem lá 6, 8, 10 famílias interessadas em desenvolver ou estão desenvolvendo a agroecologia e querem ser parte da rede Ecovida. O que elas devem fazer? Da mesma forma que uma família, esse grupo deve ser endossado por um grupo indicador, um grupo padrinho, certo? Vai indicar para quem? Para o núcleo. Uma família indica outra família para fazer parte do grupo. Um grupo indica outro grupo para fazer parte do núcleo. E eu posso adiantar para vocês, apesar disso não estar aqui na minha apresentação de hoje, que um núcleo indica outro núcleo para fazer parte da rede. Uma família indica outra família. Um grupo indica outro grupo ao núcleo. Um núcleo indica outro núcleo à rede.
na sua plenária estadual de núcleos e no encontro ampliado. Isso é uma forma, como eu comentei antes já em relação às famílias, de dividir responsabilidades. Formar um novo núcleo precisa de um núcleo padrinho, de um núcleo que indique, que acompanhe, que passe todas as informações necessárias. É bonito isso, não é? Olha só, famílias indicam famílias, grupos indicam grupos, núcleos indicam núcleos. Com isso a rede vai se espraiando. Vocês lembram da micorriza? A micorriza que infecta uma raiz de milho e faz com que essa raiz cresça, vá crescendo para lá e para cá. Aumenta a capacidade de absorção de nutrientes dessas raízes de milho, deixa o milho mais vigoroso. Então a rede Ecovida, se vocês me permitem falar assim, ela também tem esse crescimento micorrízico. Ela tem uma dinâmica de integração de novos associados micorrízicas. Pelo menos eu gosto de pensar assim. Aqui está que a proposta de criação do novo grupo vai ser na reunião do núcleo regional, né, na plenária do núcleo. E, como eu já comentei, a função do grupo padrinho é acompanhar o processo da criação, apresentar o núcleo regional e se responsabilizar por parte das ações desse grupo novo. Bom, aqui também nós sempre mencionamos, está nos nossos documentos, que um grupo nós consideramos um mínimo de 3 famílias. Bem pequenininho, né, gente? 3 famílias para constituir um grupo. Não queremos, assim, dificultar a entrada de ninguém na rede, mas julgamos que 3 é o número mínimo para a gente poder denominá-lo como um grupo e ele, então, buscar o seu ingresso na rede Ecovida. Bom, já falamos sobre a admissão da nova família, já falamos da admissão de novos grupos, mencionei rapidamente que os novos núcleos também têm que ser apadrinhados por outros núcleos, mas não quero entrar nos detalhes da criação de um novo núcleo. E agora eu quero passar com vocês os documentos da rede Ecovida. Pessoal, seria uma conversa à parte falar de detalhes de todos esses documentos. Não posso. Já mencionei que vocês encontram esses documentos na página web do Centro Ecológico, a organização que eu coordeno, centroecológico.org.br. Lá tem um bannerzinho, certifica Sistema Participativo de Garantia, que tem essas e outras informações. Mas eu vou praticamente ler e fazer breves comentários sobre cada um desses documentos. Estatuto da Associação Ecovida de Certificação Participativa. Documento 1. Estatuto, eu mencionei quando eu falei da nossa legislação semana passada, o estatuto mais simples possível. Não compliquemos a nossa vida colocando muita coisa no estatuto. Manual de Procedimentos Operacionais e Regimento Interno da Associação. Documento 2. Nosso Manual de Procedimentos Operacionais. Ali nesse Manual de Procedimento é onde está como que nós funcionamos. É um documento que foi usado por muitos de vocês que estão nos ouvindo, por muitas OPACs pelo Brasil afora, como uma referência para construir seus manuais de procedimentos. Tudo bem, mas é muito importante que o manual de procedimento seja amplamente discutido com as famílias agricultoras, para que ele seja o mais próximo possível das suas realidades. Bom, além do manual de procedimento e regimento interno, no caso da Rede Ecovida, atualmente é apenas um documento, nós temos a nossa norma técnica, o que é orgânico e o que não é. A Rede Ecovida está habilitada a emitir certificado para 4 diferentes escopos: produção vegetal, produção animal, processamento e insumo. Então, nós temos normas técnicas para cada um desses escopos. Depois tem outro documento, é o termo de adesão, compromisso e responsabilidade da família com a Associação Ecovida de Certificação Participativa. É o documento 4. Documento 5, modelo de plano de manejo, certo? Tanto no que diz respeito à unidade de produção quanto ao processamento, dependendo do caso. Documento 6, um modelinho de caderno de campo. Tão difícil, né, esse negócio de caderno de campo, as famílias agricultoras realmente preencherem diariamente, semanalmente, as suas atividades no caderno de campo, mas é uma exigência da legislação. Nós temos um outro documento, que é o roteiro de visita. É um documento que nos ajuda, semana que vem nós vamos trabalhar, esse sim nós vamos trabalhar com calma semana que vem. É o documento que nos ajuda a fazer uma boa visita de verificação da conformidade. Esse é o nosso documento 7.
Documento 8 é o mesmo roteiro de visita, mas nesse caso para processamento. O documento 9 é o termo de aprovação. Ocorreu a visita, foi aprovado, ou no próprio dia da visita, ou posteriormente na reunião da plenária do núcleo, tem que ter um documento que é preenchido, documento de aprovação ou de renovação da conformidade orgânica. 10. As orientações para a elaboração do manual de uma agroindústria. Porque uma agroindústria tem que ter um manual de boas práticas. E a gente, então, tem um documento que orienta como que a agroindústria pode elaborar esse manual de procedimentos operacional para o seu bom funcionamento. A Ecovida tem já 10 anos trabalhando com certificação, a gente, ao longo dos anos, foi desenvolvendo esses materiais para melhor desenvolver o nosso trabalho, para melhor realizar o nosso trabalho. Declaração de transação comercial é um documento necessário em algumas situações de comercialização, nosso documento 11. 12 é o nosso certificado. 13, orientações para remessa de documentos eletrônicos e depósitos financeiros. A Rede Ecovida tem isso porque nós temos um software. A Rede Ecovida opera com software. Essa transação de papéis, de grupos para núcleos, principalmente dos núcleos para nosso OPAC, o OPAC é apenas um escritório, precisa ser feito por vias eletrônicas dentro do nosso software. Então nós temos um documento que orienta como isso deve ser feito. E os depósitos também, porque são depósitos que a gente recebe dos diferentes núcleos, a OPAC recebe dos diferentes núcleos, tem que ter uma forma, um critério para que esses depósitos cheguem de maneira claramente identificável. Vocês estão vendo o que eu falei antes? Que a Ecovida é complicada, não é uma referência. É uma referência, mas não pode ser um exemplo. Porque não podemos seguir. É uma referência, mas não podemos seguir o seu exemplo. Porque muitas das coisas que ela desenvolveu ao longo do tempo é específico para a sua realidade. Por último, o atestado de conformidade orgânica para sementes e mudas e o modelo de lista de presença a ser utilizado pela Rede Ecovida. Podemos usar outro? Podemos, mas o melhor é usar esse modelo para padronizar um pouco os nossos documentos. Tá bem, pessoal? Fui rápido passando todos os documentos da rede, mas era essa a intenção. Era só dar conhecimento a vocês. Nós temos mais coisas legais para vir aqui nessa apresentação ainda. Então, os documentos eu resolvi só dar uma passada por eles para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, o que nós desenvolvemos ao longo desses quase 20 anos de atuação. Quase 20 não, mais de 20 anos de atuação, 10 anos como OPAC. Agora eu quero contar para vocês um pouco sobre o fluxo do que aqui eu estou chamando cuidadores da Rede Ecovida, suas comissões e comitês de ética. Sabe que esse termo comissão de ética surgiu, olha como eu sou antigo, surgiu em março de 1990, em uma reunião no município de Ipê, hoje reconhecido pela Câmara Federal como Capital Nacional da Agroecologia. Eu morei no município de Ipê, no Centro de Agricultura Ecológica, durante 12 anos. 3 dos meus filhos nasceram lá. Tá, eu sei que isso não interessa a vocês, mas lá nessa reunião, em março de 90, nós tínhamos participado de 3 edições da feira, já mencionada nesse curso, na Feira dos Agricultores Ecologistas, da Cooperativa Ecológica Colmeia. E essa reunião era um pouco uma reunião para nós definirmos quem participaria do grupo de agricultores que poderia levar produtos para a feira e como que nós iríamos garantir a qualidade orgânica, ecológica, como nós chamávamos desses produtos. Então essa reunião foi junto com as famílias agricultoras, tá? E agora, como é que nós vamos garantir que o produto que a gente leva para a feira é ecológico? E aí o Volmir Furlim, meu compadre Volmir Furlim, ele teve uma ideia. Nós deveríamos constituir uma comissão de ética. Num dos livros que eu escrevi, chamado Vozes da Agricultura Ecológica, o primeiro, Voz da Agricultura Ecológica, o terceiro capítulo, ou o segundo, não, o terceiro capítulo é o Volmir Furlim. E lá ele conta essa história. O Volmir conta que nessa época ele estava estudando filosofia. E estava estudando um filósofo conhecido da teologia da libertação, chamado Henrique Dussel. E Dussel trabalha muito a ética e Volmir estava estudando a ética nesse momento. E ele então trouxe a ideia de constituir comissões de ética, uma comissão de ética naquele grupo, que iria garantir a qualidade ecológica da produção das famílias daquele grupo. Estou dizendo isso para vocês porque essas comissões de ética estão espalhadas pelo Brasil afora,
porque depois, quando a Rede Ecovida foi se desenhando, ela se constituiu em 1998, mas ela se desenhou anos antes, quando ela foi se desenhando esse modelo, que originalmente então é da AESIA, Associação dos Agricultores Ecologistas de Ipê e Antônio Prado, que tinha sua comissão de ética eleita. Esse modelo, que originalmente é da AESIA, foi se espalhando para outros grupos. E quando a Rede Ecovida se constituiu, internalizou essa ideia de que cada grupo deveria ter uma comissão de ética. Gostaram dessa história? Eu adoro essa história. Bom, vamos falar um pouco sobre isso agora. Olha esse desenho, esse diagrama aí. O fluxo dos cuidadores da rede. Em azul, vocês estão vendo os grupos. Grupo de 6, 8, 10, 12, 15 famílias. Cada um desses grupos tem uma comissão de ética do grupo. A comissão de ética do grupo normalmente é formada por 2 ou 3 famílias. Essa comissão de ética do grupo conforma a comissão de ética do núcleo. Então, em um núcleo que tenha 20 grupos, a comissão de ética do núcleo vai ter entre 40 e 60 integrantes, porque cada grupo vai indicar de 2 a 3 pessoas. Se tem 20, serão de 40 a 60 integrantes na comissão de ética do núcleo. A legislação chama essa comissão de ética do núcleo de comissão de avaliação. Nós identificamos na legislação a nossa comissão de ética do núcleo como uma comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação, nesse exemplo que eu dei para vocês, de um grupo que tem 20 famílias, e, portanto, essa comissão de ética do núcleo vai ter entre 40 e 60 pessoas, ela tem que dar conta de visitar esses 20 grupos, correto? À medida que esses grupos vão requerendo essa visita, vou falar isso daqui a pouco, vão requerendo essa visita tem que ser feita. Quem que faz a visita? Essas 40 pessoas, essas 60 pessoas, não. Um comitê de ética. Comissão de ética do grupo, conforme a comissão de ética do núcleo, e a comissão de ética do núcleo delibera quantos comitês de ética forem necessários para poder efetuar as visitas. Esse comitê de ética nós também poderíamos chamar de comitê de verificação. São 3 famílias, no nosso caso, que vão visitar em nome de quem? Ora, em nome da comissão de avaliação do núcleo, da comissão de ética do núcleo de avaliação, que são representantes da comissão de ética do grupo. Então, essas 3 pessoas do comitê de ética ou do comitê de verificação que vão fazer a visita estão, de fato, representando um coletivo muito maior. Em última análise, estão representando toda a rede Ecovida de agroecologia. Eu poderia dizer mais. Em última análise, estão representando toda a sociedade. Por quê? Porque estão indo lá para fazer com que a lei se cumpra. E a lei é um ato que regula as atividades sociais. Então, essas 3 pessoas do comitê de ética ou comitê de verificação que estão indo lá fazer a visita são representantes da sociedade, de 7 bilhões de pessoas que estão indo ali atestar ou não a qualidade orgânica do trabalho desenvolvido por aquela família. Gostaram do meu fluxo de cuidadores da rede? Eu gostei. Fiz só para essa atividade de formação, hein? Inédita. Vamos seguir? Como ser certificado pela rede Ecovida. Passo a passo. Ser membro da rede Ecovida de agroecologia, através de um dos grupos, nós já falamos isso, ou um grupo novo, ou integrando um grupo. O grupo novo vai ter que ser apadrinhado por um outro grupo, o que significa certo grau de responsabilização. Esta aceitação de um novo membro de um grupo vai ser registrada no livro ata do grupo e de um novo grupo no núcleo, no livro ata do núcleo. E a família agricultora que vai ser certificada pela rede, ela tem que se declarar conhecedor do estatuto, manual de procedimento, normas técnicas e demais documentos da rede. Vocês podem estar falando assim, mas o Laércio já falou que tem que ser membro da rede por um grupo, já falou como é que se forma um grupo. Sabe a diferença? Quando eu falei lá atrás, é como ser parte da rede. Agora eu estou falando como ser certificado pela rede, que são 2 coisas diferentes. Não é todo mundo que é membro da rede que é certificado pela rede. Para ser certificado pela rede, primeiro tem que querer ser certificado e segundo tem que passar pelo processo de avaliação da conformidade. Correto?
Tem membros da rede que não são certificados pela rede, porque assim não precisam, assim não necessitam, assim não optaram. Então agora nós estamos falando de como ser certificado, ser membro, participar de um grupo, se declarar conhecedor das regras. Isso vai estar escrito no termo de adesão, compromisso e responsabilidade, um dos documentos que eu tinha mostrado antes para vocês. Então, a família agricultora assina, conheço as regras, me comprometo a cumpri-las. Bom, tem que possuir um plano de manejo. Esse plano de manejo vai ser referendado pelo seu grupo e, posteriormente, na hora da visita, pelo comitê de ética do núcleo. Aquele comitê de verificação, lembra? Bom, vai ter que passar, nesse momento, vai estar passando por um processo de verificação de conformidade. Como é que ela se dá? Em 2 momentos. Pelos seus pares, falamos isso quando falamos da legislação, o grupo se visita, ou todos visitam todos, ou a comissão de ética do grupo visita todas as famílias, mas todas têm que ser visitadas. Quando esse grupo requerer a certificação, ele vai estar requerendo a certificação do grupo. Ele pode até avisar, viu, pessoal? Ele pode até avisar, olha, nós somos 12 famílias, queremos certificação só para 10. Por quê? Porque na revisão de pares, essas 2 não passaram. Cometeram alguma não conformidade que impede de pedir a certificação. É o próprio grupo que tem que falar isso. O grupo não pode fingir que não viu, ou o grupo não pode anunciar esse problema. O grupo tem que anunciar essa situação. Para quem? Para o núcleo. Então pede, olha, nós queremos visita só para 10, porque 2 não passaram pelo nosso processo de revisão de pares. Bastante importante isso. Temos que estar atento a essa necessidade de ser bastante fidedignos na hora de pedir a avaliação de conformidade para o nosso grupo. É para todos os membros do grupo ou é para uma parte dos membros do grupo? Bom, o grupo pediu essa avaliação da conformidade. O que significa? Pediu o olhar externo, pediu a visita do comitê de ética, de um daqueles comitês de ética que vão ser formados pela comissão de ética do núcleo. E aí vai ser atestado, vai ter que verificar também a documentação sanitária e fiscal. Isso é outra coisa importante. Coisa importante em cima de coisa importante, né? Por isso que eu não consigo ficar nesse dia de hoje apenas nos nossos 45 minutos. Sabe por que é importante? Ao longo desses meus anos trabalhando com esse tema, encontro muito essa dúvida. Muitas famílias agricultoras, técnicos e técnicas, confundem a certificação orgânica com a regularização sanitária e fiscal. Então, batalha para formar uma OPAC, para estar certificado, fala assim, agora eu vou poder emitir nota. Nada a ver, nada a ver. Agora que nós temos uma OPAC, eu vou poder processar o meu suco ou a minha carne. Nada a ver. Como dizia aquele filósofo, poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa é a certificação orgânica, uma outra coisa é a regularização sanitária, outro tema é a regularização fiscal. Não está tudo no mesmo pacote. Não é fácil ser agricultor familiar, né? Ter que atender a todas essas exigências da nossa legislação. Bom, por último, nessas etapas de ser certificado pela Rede Ecovida, estar em dia com as anuidades e contribuições financeiras. Tá bem? Essas são as etapas para ser certificado pela Rede Ecovida de Agroecologia. Agora, o resumo do que eu falei. Certificação na rede. Tem que fazer parte de um grupo. O grupo tem que ser parte da rede através do seu núcleo regional. A família tem que preencher a documentação, que eu já mostrei para vocês qual é. Tem que passar pelo período de transição. E aqui no período de transição, tem 2 períodos de transição. Tem um período de transição produtivo, mais ou menos 12 meses, a legislação fala em 12 a 18 meses, depende do caso. A OPAC pode estabelecer prazos para situações específicas, mas tem que passar por essa transição produtiva. E aqui entra todo aquele assunto que eu não vou trabalhar nesse curso, que é o do pode e não pode.
A gente já falou das normas, tanto semana passada quando eu falei da legislação brasileira, quanto hoje, brevemente, quando eu falei das normas de produção orgânica da Rede Ecovida. As normas é o famoso pode ou não pode. Gera tanta dúvida, tanta pergunta, com razão. Inclusive é bom, já que eu não falei nisso ainda no curso, mencionar para vocês que nós estamos passando um momento muito delicado em relação a esse pode, não pode. Por quê? Porque a produção orgânica tem crescido o interesse das empresas em vender produtos que possam ser comercializados na agricultura orgânica. E tem crescido também a picaretagem. Vários vendedores por esse Brasil afora, indo na casa das famílias agricultoras ou nas agropecuárias, produtos sendo comercializados como se fossem permitidos para a agricultura orgânica e não são. Esse é um problemaço. Sabe por quê? Se um vendedor for na casa de um agricultor, de uma agricultora, e falar, olha, esse produto pode ser usado na agricultura orgânica, a tendência é essa família aceitar essa informação. Só que esse vendedor nem sempre está sendo correto. Muitas vezes ele quer apenas vender, sobrevive da sua comissão de vendas, ele está apenas querendo vender. Então ele fala que o produto é permitido para a agricultura orgânica, quando de fato não é. E esse agricultor, essa família, com a maior boa vontade, porque recebeu uma informação, usa esse produto. E não é um produto permitido pela agricultura orgânica. Esse é sério, porque o agricultor não usou de má fé. Mas o resultado é o mesmo. O resultado é que ele vai perder a sua certificação. Dependendo da gravidade do que ele fez, e eu já vi isso acontecer, casos graves, sem má fé, onde o agricultor tem que outra vez passar pelo seu processo de transição. Olha que coisa chata, né? O agricultor sendo enganado por um vendedor e tendo que passar por um processo de transição de 12 meses, fruto desse engano. Eu já vi Roundup ser vendido em vidros pequenininhos e o agricultor aceitou a informação que era tarja verde e que poderia ser usado na agricultura orgânica. Bastante sério, né? Quem está me ouvindo pode falar assim, mas como é que o agricultor caiu nessa? Caiu na lábia do vendedor. Usou e depois viu o equívoco que tinha feito. Foi falar para o seu grupo, para o seu núcleo, porque ele não queria enganar ninguém e acabou perdendo a certificação, que acaba sendo um processo bastante traumático. Depois desse tempo de transição, como a gente viu, o grupo faz a solicitação do núcleo, quando sentir-se pronto para isso, quando sentir que a sua produção é orgânica, ele vai ser visitado pelo comitê de ética do núcleo, que é aquele comitê pequeno que emerge da comissão de avaliação, e vai receber a aprovação ou a reprovação. Se a não conformidade for grave, ele vai receber uma reprovação. Se a não conformidade for passível de ser resolvida em curto espaço de tempo e não tiver poder de contaminação do produto, pode então ser uma não conformidade leve, vai ter que ter um plano para resolver aquela não conformidade, mas ele pode resolver o certificado. Esse assunto do anúncio da não conformidade é um assunto bastante delicado. É tão delicado que eu achei por bem colocar aqui 4 slides, nós já estamos caminhando para o final da nossa apresentação, 4 slides sobre esse assunto, anúncio da não conformidade. Porque a revisão de pares, vocês estão vendo escrito aí, é o cerne, já mencionei isso durante essa etapa de formação mais de uma vez, é o cerne da certificação participativa. Bom, se a revisão de pares é o cerne, as consequências dessa revisão também são esse cerne, ou seja, a aprovação ou a não aprovação dessa família. A não aprovação dessa família é porque ela foi pega em alguma não conformidade grave, tanto do ponto de vista produtivo ou, eventualmente, do ponto de vista da sua relação com o grupo. Bom, sendo esse momento um momento tão crucial, nós temos que saber lidar com ele, sob risco de colocar o sistema em ameaça. As famílias agricultoras têm que se sentir fortalecidas e capazes de anunciar problemas que enfrentem.
Agora, as não conformidades podem ser percebidas de diferentes maneiras. Pode ser que uma família perceba a não conformidade de outra família em alguma situação ocasional. Nesse caso, ela deve comunicar ao coordenador do grupo. Olha, eu soube, eu vi, eu desconfio. Mesmo as desconfianças podem ser verbalizadas. Não é pecado verbalizar uma desconfiança de coração aberto, feito de forma amorosa, de forma tranquila. Aliás, esse detalhe de que as verificações da conformidade no sistema participativo de garantia devem ser feitas de forma amorosa, eu quero voltar nisso semana que vem, porque é um elemento bastante importante nas nossas visitas de avaliação da conformidade dos nossos comitês de ética. Então, se essa não conformidade foi percebida, repito, por um vizinho, por um membro do grupo, ele deve levar esse assunto ao coordenador do grupo. A expectativa é que o grupo seja capaz de resolver esse problema. Ir lá e falar para aquela pessoa, olha, é verdade que você fez, ou soubemos que você fez, ou nós vimos você fazendo e, portanto, você vai estar fora da próxima visita de avaliação da conformidade do Comitê de Ética do Núcleo, porque nós não podemos comprometer o nosso trabalho em função dessa ação que você teve. Estou sendo claro? O grupo, vou voltar ao meu exemplo de sempre, o grupo tem 12 famílias. Uma família observou que a outra está cometendo uma não conformidade grave. Essa família que observou comunica isso ao coordenador do grupo. O coordenador do grupo, em reunião, fala, olha, ou pode não ser em reunião, depende de cada situação, comunica a essa família que ela não poderá passar pelo processo de avaliação de conformidade do núcleo sob pena de comprometer o trabalho do grupo. Caso essa família tenha uma boa explicação para aquela atitude, ela foi feita de uma maneira específica em determinada situação, ou inclusive não aconteceu, era um rumor que não se não ocorreu de verdade, esse problema pode ser dirimido ali mesmo no grupo. O grupo vai definir se aquela não conformidade, aquela notícia de não conformidade que chegou é séria o suficiente para afastar aquele membro da próxima visita do comitê de verificação, do comitê de ética do núcleo, ou não. Existem situações que o grupo não consegue resolver. Não vou aqui dar detalhes, mas existem situações que o grupo não dá conta de resolver. Nesse caso, ele deve pedir ajuda ao núcleo. Ele pode ir à coordenação do núcleo, todo núcleo tem uma coordenação, e falar, olha, estou com um problema no meu grupo. Eu tenho essa denúncia ou eu tenho esse fato e eu não estou sabendo como resolver. Natural que isso assim seja. Vamos imaginar a rede, gente, todo mundo no mesmo nível, as famílias, os grupos, uns todos na horizontalidade. Lembra do princípio da horizontalidade? Tudo horizontal. Pode ser que por determinada situação essas famílias aqui não se sintam confortáveis para resolver esse problema. Pede ajuda a outro grupo, pede ajuda ao núcleo, que vai designar uma comissão específica para ir lá resolver esse problema. Isso acontece com relativa, não vou dizer frequência, mas aconteceu algumas vezes já na rede Ecovida de Agroecologia. Inclusive, acontece de núcleos estarem com problema que não conseguem resolver. Pede ajuda a outro núcleo. Porque não tem um chefe para pedir ajuda. Não é piramidal a estrutura, ela é horizontal. Então você pede ajuda a quem? Aos seus pares. A família pede ajuda para outra família, o grupo para outro grupo, o núcleo para outro núcleo. E assim nós vamos funcionando dessa maneira. Eu falei antes, né? Micorrízica. Bacana, né? Bom, não pode acontecer é do grupo ser omisso. Pode acontecer do grupo pedir ajuda ao núcleo, mas não pode fingir que não viu. No caso dele ser omisso, a responsabilização vai cair sobre o grupo. Meu exemplo do grupo de 12. Comentei antes com vocês que ele pediu visita para 10 e não para os 12, porque ele viu não conformidades graves nos 12. Se dentre esses 10 tiver um com não conformidade grave, é possível que esse grupo seja todo suspenso, dependendo da percepção do comitê de ética. Se o comitê de ética entender que o grupo não fez o trabalho bem feito, que o grupo foi omisso em resolver uma situação a qual ele já conhecia, ele vai ser responsabilizado. É bastante importante para nós
que essa responsabilização é do sistema, né, pessoal? Que essa responsabilização seja solidária. Então, esse grupo que pediu visita para 10, e nesses 10 que a visita vai ser feita por amostragem. Desculpem toda hora eu falar nisso de novo. Toda hora eu falo nisso, mas vou repetir que semana que vem nós vamos ver isso com um pouquinho mais detalhes. Mas a visita vai ser feita por amostragem. Nesse grupo de 10, 3 ou 4 vão ser visitados. Ora, se nesses 3 ou 4 se pega algum problema, quando você pega um problema na amostra, todo o lote está contaminado. Não é assim? Então, nesse caso, funciona da mesma forma. Se eu pego uma não conformidade grave em uma das famílias, que eram a amostra do grupo, significa que todo o grupo está com problema e todo o grupo possivelmente vai sofrer as sanções relativas a essa não conformidade. É meio chato? É. Mas é fundamental que assim seja para o sistema funcionar. A responsabilidade solidária, a responsabilização solidária é corpo, assim, é coração, melhor dizendo, esqueleto do sistema. Como eu sempre digo, é cerne do sistema. Então, precisamos que seja assim, um assumindo responsabilidade pelo que o outro faz, do que faz de positivo, mas também do que faz de negativo. E, por último, se a família não mostrar interesse em resolver o problema, bom, obviamente ela vai ser convidada a se retirar desse grupo, vai ser retirada do núcleo e vai ter seu nome retirado do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Tudo isso feito. Não, tem mais coisa que tem que ser feita que eu não contei hoje, que eu vou terminar na semana que vem, mas aí a pessoa ganha o seu certificado. Olha que coisa linda! Certificado da Ecovida. Nesse caso, assinado pelo Marcelo Nunes Vieira, do Núcleo Litoral Solidário, certificado pelo coordenador da Comissão de Ética desse núcleo, porque são hoje mais de 4.000 certificados pela rede Ecovida. Esses certificados são assinados pelo coordenador da Comissão de Ética de cada núcleo. Não é a OPAC como tal, não é o coordenador do OPAC, o secretário do OPAC que assina os certificados. Essa responsabilização é solidária também aqui, e essa assinatura é feita, então, pelos representantes, né, de cada núcleo, nesse caso, os coordenadores da Comissão de Ética do núcleo. Aí está o reverso do certificado, onde tem que vir descritas todas as culturas que aquela família trabalha. É bom que a descrição seja a mais específica possível. Isso é o que o Ministério da Agricultura nos pede. Então, a gente tem que fazer essa descrição bastante específica. Aí estão nossos selos, estamos terminando. Segura a onda aí, já estamos terminando. Esses são nossos selos para os rótulos. A Produto Ecológico, certificação participativa da rede Ecovida. Sempre tenho dito para vocês, né, que aqui no Sul, há muitos anos, a gente sempre privilegiou a palavra agricultura ecológica, produto ecológico, ainda que, obviamente, o termo agroecologia venha conquistando mentes, corações e espaços já há mais de 20 anos. Mas ainda assim o termo ecológico é muito utilizado. E o nosso selo do CISORG, né, Produto Orgânico, Brasil, nesse caso, Sistema Participativo de Garantia. Isso é para ser usado em produtos e essa é a logomarca da rede para ser usada em materiais de divulgação. Banners, às vezes é usado em folhetos, em materiais que nós desenvolvemos ao longo desses anos. Era isso por hoje. Espero que vocês tenham ficado felizes, mesmo eu tendo passado do horário. Semana que vem a gente vai meio que dar continuidade ao de hoje, mas como eu tenho falado, né, nós vamos a campo fazer uma avaliação participativa da conformidade, uma visita de verificação. Estou aí aberto aos comentários de vocês sobre esse curso de formação e também sobre novas possibilidades. Está terminando esse. O que nós podemos inventar? Quais são as nossas demandas de informação para o próximo momento? E, claro, se tiver ao meu alcance, a gente pode desenvolver novas atividades de formação. Estou gostando da brincadeira. Estou gostando de encontrar vocês aqui toda quinta-feira à tarde. Meu muito obrigado. Como eu sempre termino falando, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o seu like na apresentação, compartilhe essa apresentação com quem você acha que pode ser do interesse dela. Vamos fazer ela circular para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, tá bem?
Beijo para vocês, até semana que vem.